Capítulo 40 As crianças do povo fera. Parte 2. Primeiro, considerei onde poderia estar o cristal mágico. Pensei que só poderia estar no subterrâneo. No entanto, se estivesse lá, aqueles caras não seriam capazes de retirá-lo. Tinha que estar em algum lugar do qual pudessem extraí-lo. Mas também tinha que estar em algum lugar onde ainda pudesse aplicar mana na armadilha. Então está acima. Decidi verificar no andar de cima. Fui para o cômodo logo acima, onde encontrei um círculo mágico menor e o que parecia ser uma lanterna de madeira. Nela estava o que eu presumi ser um cristal mágico. Muito bom. Tive a sorte de encontrá-lo ao seguir meu primeiro palpite. Levantei a lanterna com muito cuidado e o círculo mágico abaixo dela se dissipou suavemente. Quando voltei ao andar inferior, vi que aquele que estava ao redor do cachorro havia sumido por completo. No final das contas, parecia que os círculos superior e inferior estavam ligados. Ótimo, ótimo. Grr. O cachorro me olhou de um jeito ameaçador e começou a rosnar quando me aproximei. Bem, os animais nunca gostaram de mim, pelo menos desde que eu lembrava. Isso não mudou. Estudei a condição física do cachorro. Seu rosnado ainda era poderoso, mas seu corpo já não estava forte como costumava. Parecia exausto. O animal sem dúvidas estava com fome. Ainda assim, as correntes eram suspeitas. Provavelmente havia algum significado no padrão gravado nelas. Talvez eu devesse as remover. Não, isso poderia ser perigoso. Se aquelas correntes estivessem restringindo seu poder, então no momento em que eu a soltasse, ele poderia me atacar. Uma mordidinha poderia ser curada, mas... O que devo fazer para que você não me morda? Quando perguntei isso, o cachorro respondeu. Uf! Ele apontou a cabeça para mim como se entendisse as palavras. Se não me morder, vou tirar essa coleira de você e devolvê-lo ao seu mestre. O que acha disso? Falei com ele na língua do Deus Fera e, quando o fiz, o cachorro parou de rosnar e se deitou silenciosamente no chão. Parecia estar entendendo. Bem, estar em um mundo diferente era algo conveniente. Era possível falar até com cães. Tentei usar magia para cortar a corrente. Quebrou facilmente. Assim que isso foi feito, o poder instantaneamente retornou ao corpo do cão. Ele se levantou na mesma hora e tentou sair correndo, mas eu o parei. Espere, espere, você ainda está com uma coleira. Ele olhou para mim e obedientemente voltou a se deitar. Tentei o meu melhor para remover a coleira, mas não tinha nenhuma fechadura nela. Se não houvesse fechadura, não havia como destrancar. Que coisa estranha! Como pretendiam removê-la? Ou nunca tiveram a intenção de fazer isso? Foi bem difícil, mas consegui encontrar uma junta na coleira. Pelo visto, era uma daquelas que só seria possível remover se conhecesse o truque. Vou tirar ela, então não se mova. Conjurei magia da terra com todo o cuidado e apontei para a pequena junta da coleira, usando a magia para forçar uma abertura. Houve um tinido e, finalmente, saiu. Isso aí. O cachorro balançou o pescoço. Uf! Ei! Ele colocou uma de suas patas dianteiras em um dos meus ombros e seu peso acabou me derrubando. Eu caí no chão, todo mole, e o cachorro começou a babar sobre o meu rosto. Uf! Ah! Você não pode, cachorrinho. Eu tenho mulher e marido.
Tentei empurrar a grande bola de pelo prateado de cima de mim, mas ela era muito pesada e, além disso, macia e fofa. Sedosa e macia. Isso parecia tudo muito bom e gostoso, mas era pesado. Seu peso sobre o meu peito foi o suficiente para fazer meus ossos rangerem. Movê-lo parecia ser algo difícil. Desisti de não ser lambido, pois não havia nada que eu pudesse fazer. Em vez disso, concentrei-me em apreciar a sensação de seu pelo até que o animal cansasse de lamber meu rosto. E cara, como era fofo! Ou, como dizem as crianças, fofinho. Para ser tão macio assim. Ei, espera! Você usa algum tipo de amaciante, não usa? Pensei, apenas para outra voz na minha cabeça responder na mesma moeda. Oh, mas eu não estou usando nada. Bastardo! O que você fez com a fera sagrada? Ei! Assim que a bola de pelo finalmente pareceu satisfeita, uma voz ressoou. Ainda jogado no chão, olhei para cima, me perguntando se um daqueles contrabandistas havia conseguido sobreviver. Fui saudado por uma pele cor de chocolate, orelhas de animal e cauda de tigre. Ghislaine. Não, não era. Eram parecidos, mas não era ela. A parte peluda e a musculosa eram as mesmas, mas havia algo um pouco diferente. A maior característica de Ghislaine estava ausente. O peito, o desta pessoa era plano. Esta pessoa tinha peitorais enquanto Ghislaine tinha seios fartos. Um homem. O homem levou a mão à boca, como se fosse gritar. Ah, merda! Ele está prestes a fazer algo. Eu preciso fugir. Mas não posso me mover. Cachorrinho, sai. Preciso fugir desse cara. O cachorro se mexeu. Eu me levantei e ativei meu olho demoníaco. Pude ver o que estava prestes a acontecer. O homem ainda está com a mão pressionada contra a boca. Achei que não fosse fazer nada, mas de repente ele rugiu. Graá! O grito tinha um volume insuportável. Foi um grito muito mais estridente do que qualquer um que já ouvi Eri soltando. O som parecia ter até massa. Meus tímpanos rangeram e meu cérebro tremeu. Quando percebi o que estava acontecendo, desmaiei. Não aguentei. Isso era ruim. Eu tinha que me curar, mas não conseguia mover minhas mãos. O que diabos foi aquilo? Algum tipo de mágica? Merda! Merda, merda, merda! Eu não poderia usar magia. Tentei canalizar minha mana, mas não adiantou. O homem me agarrou pelo colarinho e me ergueu no ar. Ele estava franzindo as sobrancelhas e me elevou ao nível de seu rosto. Uau! Ainda é só uma criança. Não consigo te matar. Ah, eu parecia estar seguro. Graças a deusa. Fiquei feliz por parecer uma criança. Guiz, o que foi? Outro homem apareceu. Ele também parecia com Ghislaine, mas tinha os cabelos brancos. Um homem mais velho. Pai. Subjuguei um dos contrabandistas. Um contrabandista. Não é uma criança. Mas ele estava tentando atacar a fera sagrada. Uau! Ele estava com uma expressão obscena no rosto enquanto a acariciava. Talvez não tenha a idade que parece. Não, você está errado. Tenho 12 anos. Não sou um homem de 45 anos por dentro, pode confiar, protestei balançando a cabeça. Uf! Quando a fera latiu, Giz e o outro homem se ajoelharam diante dela. Peço desculpas. Devíamos ter nos movido antes, mas, em vez disso,
nos atrasamos para vir ao resgate. Uf! E pensar que esse garoto colocaria as mãos sobre vossa santidade. Gá. Uf! O quê? Ele não te incomodou? Que benevolente! Eles pareciam estar conversando, embora o cachorro só estivesse dizendo ufo o tempo todo. Guiz, eu encontrei o cheiro de Tona em um quarto do porão. Ela esteve aqui. Isso é certo, disse o velho. Quem era Tona? Pelo contexto da conversa, imaginei que fosse uma das crianças do povo fera. Vamos levar esse menino de volta para a aldeia e interrogá-lo. Ele pode tê-los levado para algum lugar. E assim que o fizermos abrir a boca, partiremos novamente e voltaremos a procurar. Não temos tempo. O último navio parte amanhã. Guiz cerrou os dentes. Não temos escolha a não ser desistir. Considere que tivemos sorte, já que conseguimos resgatar a fera sagrada. E o que vamos fazer com isso? Leve-o para casa conosco. Ele pode ser uma criança, mas se estava trabalhando com aqueles contrabandistas, então será punida. Guiz assentiu e amarrou minhas mãos atrás de mim usando uma corda. Então me colocou em seu ombro. O cachorro cambaleou por trás do homem, olhando para mim com preocupação. Tudo bem. Não se preocupe. Esses caras não parecem ser contrabandistas, disse a mim mesmo. Só vieram até aqui para resgatar aquelas crianças. Então, se eu falar com eles, vão entender. Só tenho que esperar até que me libertem. Quando saímos, o velho torceu o nariz. Ainda há cheiro. Cheiro. O fedor de sangue é tão forte que não sei dizer. Está fraco, mas é o cheiro de Tona e dos outros. E há mais um. O cheiro daquele demônio. No momento em que mencionou aquele demônio, a expressão de Guiz endureceu. Você está dizendo que aquele demônio levou Tona e os outros? Difícil dizer. Talvez ele tenha o salvado, sugeriu o velho. Sem chances. Não pode ser isso. Parecia que tinham sentido o cheiro de Ruigerd. Guiz. Eu vou seguir o rastro. Você pega o menino e a fera sagrada e volta para a aldeia. Não, eu vou com você, protestou Guiz. Você é muito temperamental. E no final das contas o garoto pode não ser um daqueles contrabandistas, sabe? Como esperado, as palavras do velho transbordavam sabedoria. Isso aí, pensei. Eu não sou um contrabandista, por favor, deixe-me explicar. Mesmo assim, não há dúvidas de que ele tocou a fera sagrada com suas mãos imundas. O garoto cheira como um humano excitado. Por mais inacreditável que pareça, ele mostrou sinais de excitação sexual em relação à fera sagrada. O quê? Mas que completa mentira! Pensei. Não tenho nenhum interesse sexual por cães. Mas por jovenzinhas. Não? Essa também não é uma boa defesa. Nesse caso, jogue-o em uma cela. Mas não coloque suas mãos nele até eu voltar para casa. Sim, senhor. O homem mais velho acenou com a cabeça antes de correr em direção da floresta. Enquanto Guiz o observava partir, me disse: ele acabou de salvar a sua pele. Sim, ele realmente o fez. Então, fera sagrada, vamos correr um pouco. Tenho certeza de que você deve estar exausta, mas... Foi o que pensei. E assim, deitado sobre o ombro de Guiz, fui carregado para o fundo da floresta. Ponto de vista de Ruigerd.
Ruigerd estava perto da cidade, mas Rudeus ainda não tinha voltado. Será que se perdeu? Não, ele teria usado magia para enviar um sinal para o céu. Então isso significava que se deparou com problemas. O Super havia se livrado de todos os humanos naquele prédio, mas talvez o garoto tivesse encontrado algum remanescente que surgiu de um local diferente. Ele provavelmente deveria voltar e verificar, só para ter certeza. Não? Rudeus não era uma criança. Mesmo se um inimigo aparecesse, ele seria capaz de lidar com os problemas. As defesas do menino podiam ser fracas, talvez porque era jovem, mas não era tão ingênuo a ponto de baixar a guarda em território inimigo. Além disso, Ares não estava lá, então ele não teria motivos para se preocupar. Se Rudeus usasse toda a extensão de seus poderes, não poderia ser derrotado. O único problema era que estava em conflito sobre tirar a vida de uma pessoa. Se limitasse muito os seus poderes, poderia acabar levando a pior. Não, ele com certeza não era tolo. Rudeus não precisava de sua preocupação. Ainda assim, Ruigerd ficou preocupado. Se continuasse no mesmo lugar com as crianças, tinha um mau pressentimento sobre o que poderia acabar acontecendo. Ele havia enfrentado circunstâncias semelhantes em muitas outras ocasiões. Resgatava crianças de mercadores de escravos e tentava devolvê-las à cidade, apenas para ser confundido com um sequestrador. Sua cabeça estava raspada e a joia em sua testa escondida, mas ele ainda tinha dificuldades para escolher as palavras certas. Se a guarnição o detivesse para interrogatório, não tinha confiança em sua capacidade de explicar o que havia acontecido. Os humanos da cidade certamente cuidariam das coisas se o homem deixasse as crianças ali, certo? Não, Rudeus definitivamente apresentaria algumas objeções se ele fizesse isso. Meu senhor, sinto muito por antes, meu. Enquanto ele se preocupava, uma das garotas se aproximou e deu um tapinha em sua perna. As outras crianças pareciam igualmente apologéticas. Nesse momento parecia até que eram elas quem o resgataram. Está tudo bem. Mas já fazia muito tempo desde que ele usara a língua do Deus Fera. A última vez em que a usou. Quando foi mesmo? Desde a Guerra de Laplace ele não lembrava de ter a usado muito. A fera sagrada é um símbolo de nossa tribo, meu, então não podíamos simplesmente deixá-la para trás, meu. Então é isso. Eu não sabia disso, mas ainda assim, peço desculpas. Ela sorriu para Ruigerd quando ele disse isso. O homem realmente gostou do modo como as crianças não demonstraram medo diante dele. De repente, seu terceiro olho sentiu alguém se aproximando em alta velocidade. Sua velocidade era incrível e sua aura era forte. Estava vindo da mesma direção do prédio onde estiveram. Era um aliado dos contrabandistas. Mas parecia ser muito competente para isso. Não pode ser, pensou. Realmente derrotaram Rudeus. Afastem-se. Ele colocou as crianças em proteção atrás de suas costas enquanto preparava a lança. O vencedor seria aquele que atacasse primeiro. Ele cuidaria de tudo com um único golpe. Ou assim pensou, mas o oponente de Ruigerd parou bem perto de seu alcance. Era um homem fera, segurando uma machadinha grossa na mão. O homem estava claramente cauteloso ao assumir sua postura. Ele era velho, mas tinha um ar calmo, sereno e digno. O ar de um guerreiro. Ainda assim, Ruigerd o mataria se o sujeito estivesse em alguma aliança com aqueles bastardos de antes.
Alguém que deixasse algo assim acontecer com crianças de sua própria raça não era um verdadeiro guerreiro. Ah, vovô, meu! A garota gata falou com o guerreiro velho e correu para ele. Tona! Você está bem? O guerreiro recebeu a garota em seus braços, com uma expressão de alívio cruzando seu rosto. Ruigerda abaixou sua lança. O homem, aparentemente, estava buscando salvar as crianças. O superderrou ao duvidar dele como guerreiro, era claramente um homem honrado. A garota com orelhas de cachorro também parecia conhecê-lo e correu até ele. Tercena, você também está segura. Fico feliz. Aquele homem ali nos salvou. O velho guardou sua espada. Então se aproximou de Ruigerd e fez uma reverência. Parecia que ainda estava desconfiado do homem, mas isso era de se esperar. Obrigado por salvar minha neta. De nada. Qual é o seu nome? Ruigerd. Superdia, pensou em acrescentar, mas hesitou. Se o homem soubesse que era um super, isso o deixaria em guarda. Ruigerd, não é? Sou Gustave de Doudier. Sem dúvidas pagarei por essa dívida. Mas, primeiro, preciso devolver essas crianças aos seus pais. Sim, você deve. Mas é perigoso andar com crianças por aí à noite. Primeiro gostaria que você explicasse exatamente o que aconteceu. Ao dizer isso, o homem começou a caminhar em direção à cidade. Espere, gritou Ruigerd atrás dele. O que foi? Você visitou aquele prédio? Sim? Um lugar depressivo e fedendo a sangue. Ruigerd continuou com suas perguntas. Não tinha ninguém lá. Havia uma pessoa. Um homem com forma de criança. Ele parecia manter um sorriso depravado enquanto acariciava a fera sagrada. Na mesma hora ele notou quem era. Oh Deus! Então o garoto ainda mostra aquele tipo de sorriso, pensou. É meu companheiro, disse Ruigerd. Ah não! Você o matou. Não importava se isso tivesse sido causado por algum mal-entendido. Se Rudeus estivesse morto, Ruigerd buscaria vingança. Mas primeiro entregaria as crianças aos seus pais. Eris também. Isso mesmo. Eris estava sozinha no momento. Isso o preocupou. Nós o levamos para nosso vilarejo para interrogá-lo sobre a localização de seus co-conspiradores. Mas vou libertá-lo o quanto antes. Rudeus, o idiota, baixou a guarda. Aquele garoto. Suas defesas sempre foram fracas, mesmo com sua resiliência mental sendo alta. Então, novamente, Ruigerd não podia falar nada, visto que sua resiliência mental era de terceira classe se fossem comparar. Rudeus é um guerreiro. Se você não planeja o matar, então não há razão para se apressar. Primeiro vamos cuidar das crianças. O povo fera não costumava fazer o mesmo que os humanos, coisas como tortura não eram opções. Iriam, no máximo, tirar suas roupas e jogá-lo em uma cela. Bem, Rudeus não se importava em ser visto nu pelos outros. Outro dia, até disse algo estranho para Ruigerd: se Eris tentar me espiar enquanto estou tomando banho, não precisa impedir. Além disso, Eris era um motivo para preocupação. Rudeus sempre confiou a proteção dela ao Superd. Ele sempre se preocupou mais com a garota do que consigo mesmo. O Superd faria melhor protegendo-a do que perseguindo Rudeus. Tenho minhas razões para não expor minha verdadeira identidade, disse Ruigerd. Mas gostaria que você levasse as crianças ao encontro de seus pais. Tudo bem.
Gustav acenou com a cabeça e Ruigerd partiu para a cidade.